Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou nesta segunda-feira que as redes sociais suspendam o repasse de valores a canais que comprovadamente propagam desinformação sobre as eleições. Os valores arrecadados deverão ser direcionados a uma conta judicial vinculada à Corte Eleitoral. Os canais seguem no ar, porém sem a monetização de conteúdos como as suas lives. Entre os canais envolvidos nesse inquérito está o Terça Livre, do jornalista Alan dos Santos, e o Te Atualizei, da mineira Bárbara. O ministro também determinou que as plataformas barrem o uso de algoritmos que indicam outros canais e vídeos de conteúdo político, com exceção da pesquisa ativa pelos internautas por meio de palavras-chave. A decisão de Salomão atende a um pedido da Polícia Federal para a aplicação de medidas cautelares no inquérito que apura o funcionamento de supostos ataques ao sistema eleitoral. As redes sociais deverão identificar a origem das publicações. Todas as medidas já estão em vigor para as plataformas. Alan e Bárbara se manifestaram sobre essa decisão. Como sabem que não recebemos dinheiro da SECOM, resolveram retirar o financiamento que o nosso público faz por superchat e membros. Quem vive da SECOM está em paz, comentou Alan dos Santos, que alertou para a possibilidade do fim do Terça Livre com esse tipo de decisão, que inviabiliza a circulação de sangue para o canal. Bárbara escreveu: o TSE, através do ministro Barroso, acabou de determinar que o YouTube suspenda a monetização do meu canal, alegando que espalho fake news. Qual? E de onde o TSE tirou que ele pode gerar essa censura prévia quando a Constituição diz que não pode? O que está acontecendo aqui, gente? Como é que podem censurar algo previamente, sem qualquer tipo de condenação? E isso sem falar que o nosso Código Penal sequer tipifica o crime de fake news. Se fizesse, aliás, teria que enquadrar Barroso e o TSE, né? É bizarro demais. Essa turma dobrou a aposta no arbítrio, tudo claramente para perseguir a direita e derrubar e derrotar Bolsonaro. O lance é kafkiniano. A Bárbara sequer é citada em inquérito de fake news. De onde vem tanto absurdo? A Associação Brasileira dos Juristas Conservadores emitiu uma nota de repúdio contra a decisão. E na nota, os juristas exortam o TSE e o STF a retomarem o cumprimento de suas missões constitucionais. Tá difícil, né? O advogado Emerson Grigoletti lembrou de um ponto importante. Não bastasse a censura, passaram a interferir através de um juízo incompetente na livre iniciativa e no ato jurídico perfeito oriundo de contratos privados celebrados entre usuários e plataformas. Direitos fundamentais tão sagrados quanto a liberdade de expressão. Esse ponto é um agravante que tem sido ignorado por muitos. São partes privadas envolvidas. Isso é estado de exceção total, ditadura. O Brasil sofreu um golpe. Enquanto isso, o editorial do Estadão volta a acusar Bolsonaro de desejar o confronto, de ser responsável pelo clima tenso, por não querer desanuviar o ambiente. Como o jornal pode inverter tanto assim a realidade? O editorial ainda chama a prisão de Roberto Jefferson de uma desculpa formal do presidente para manter a tensão com o STF. Conclui falando que Bolsonaro quer apenas vandalizar a democracia, como se não fosse o próprio Supremo a fazer exatamente isso. Esse trecho inacreditável mostra que não há espaço para a direita, para o bolsonarismo, na democracia tucana pregada pelo jornal. É ocioso tentar demonstrar que a interpretação bolsonarista sobre a liberdade e a democracia é equivocada. Em primeiro lugar, porque não é possível esperar que um bolsonarista entenda os princípios da democracia. Se entendeu, é porque deixou de ser bolsonarista. Em segundo lugar, não importa a qualidade da argumentação, o bolsonarismo não pretende discutir nada, mas apenas causar confusão em todas as áreas que importam, seja no combate à pandemia, seja na manutenção da democracia, fecha aspas. Abrir o Globo e ler as colunas de Merval Pereira ou Carlos Andreasa leva a mesma sensação. Bolsonaro é o golpista, o provocador, o fascista.
e nenhuma só palavrinha sobre os abusos de poder do STF e do TSE. Nada! Em que mundo essa turma tucana vive? No planeta bizarro, onde tudo é trocado, invertido? Só pode ser. J.R. Guzzo, jornalista sério, coloca os pingos nos is em sua coluna na Gazeta. A prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, é um escândalo. Seria motivo de protestos apaixonados dos movimentos de direitos humanos ao redor do mundo, se o preso não fosse, como ele, um político de direita e não apoiasse o governo fascista do seu país. Só no Brasil de 2021, o sujeito é a favor do governo e acaba preso. Guzzo, rebatendo esses anti-bolsonaristas histéricos, ainda acrescentou: não importa quem Roberto Jefferson é, não importa a mínima. Ele pode ser o político mais detestável do país, mas isso não tira dele nenhum direito. Não pode, pelo fato de ser de direita, ter um passado penal e apoiar o presidente legal do Brasil, ser tratado como uma exceção e ficar fora da proteção que a lei dá a todos os cidadãos. Não pode simplesmente, por mais que os defensores da, abre aspas, democracia se sintam ameaçados por ele. A lei é para todo mundo, nos deveres e nos direitos, conclui. Alexandre Garcia, outro jornalista experiente e sério, comentou sobre os abusos contra a liberdade de expressão em sua coluna na Gazeta também. São condutas inconstitucionais que a gente vê no dia a dia e tem gente que ainda faz cara de paisagem, finge que não vai atingir a liberdade dele, mas isso, infelizmente, atinge todo mundo, conclui. E é óbvio que ninguém vai ficar de fora disso. Chris Gramel, também na Gazeta, comentou sobre a nova investida arbitrária do TSE. Ditadura da toga já não é mais uma expressão recorrente apenas em conversas de amigos, redes sociais e grupos de WhatsApp ou Telegram. É percepção generalizada da população, depois de anos vendo ministros do STF cometerem seguidos abusos. A deputada Bia Kicis subiu o tom. Em decisão monocrática, o ministro Salomão do TSE determinou a suspensão da monetização de 11 canais conservadores. É censura proibida pela Constituição Federal. A cada dia, uma nova medida, todas contra conservadores. É o vale tudo contra qualquer um que apoie as pautas da direita. Leandro Ruschel alertou: é assombrosa a decisão do TSE que determina a desmonetização de diversos canais alinhados à direita, por suposta divulgação de fake news. É a mesma coisa que barrar a receita de publicidade de jornais e canais de TV. Censura na veia. Estamos em pleno estado de exceção. Ruschel lembrou que o alcance desses formadores de opinião também foi atingido. A decisão do TSE não envolve apenas a desmonetização de canais de direita. Se eu entendi bem, eles querem que as empresas que controlam as redes sociais limitem o alcance do conteúdo postado por tais canais. Ruschel apontou ainda para o fim da liberdade de expressão na prática em nosso país, ou seja, ela segue como uma garantia de jure, mas não mais de facto. A liberdade de expressão depende não só da capacidade de apresentar ideias, mas sim da certeza de que você não será perseguido por fazê-lo. No Brasil, essa condição não existe mais. Só há liberdade para defender o status quo. Logo, não há mais liberdade de expressão. O jurista Fabrício Rebelo apontou a inconsistência jurídica da decisão. Acabo de ler a decisão sobre a suspensão da monetização de diversos canais de conteúdo. Não é citado um único dispositivo legal que autorize a medida. Ao contrário, há referências garantindo o oposto, apenas para dizer não ser uma garantia absoluta. Rebelo acrescentou: para quem ainda não entendeu, nenhuma lei vai socorrer aqueles que estão sendo alvo das recentes ordens de censura. Elas não importam mais nada. Conservadores, reais ou de ocasião, estão sendo direta ou indisfarçavelmente caçados, cancelados, à margem de qualquer lei. O deputado federal Eduardo Bolsonaro chamou isso de mais uma ação da ditadura, mais um passo
da ditadura, escreveu. Em decisão monocrática, corregedor do TSE determina a desmonetização dos canais e que eles sumam das ferramentas de buscas. Você pode detestar Bolsonaro. Você pode até mesmo achar que esses sites ou indivíduos censurados espalham mentiras nas redes sociais, ainda que, curiosamente, ninguém tenha apontado quais seriam essas mentiras. Mas nada disso importa ou deveria importar. O que está em jogo aqui é muito maior que isso. Não é porque eu considero mentira o que a nossa imprensa publica que eu vou aplaudir medidas arbitrárias contra ela. Imagina uma decisão, numa canetada, de impedir publicidade na Folha de São Paulo, uma máquina de fake news cá entre nós. Nenhum liberal poderia compactuar com isso, com tamanho absurdo. O deputado Paulo Eduardo Martins comentou: no Brasil do Twitter é assim, aos que concordam comigo a lei, aqueles com quem eu não concordo, a caneta. Ignoram que a cada ato a caneta ganha mais tinta. Não faltará para canetar ninguém. A porteira do inferno se abriu. Hoje, o alvo pode ser bolsonarista. Amanhã será qualquer um de nós.